Sabe, a maior crise que a gente tem na atualidade não é a crise econômica, social e nem a política. A maior crise que nós temos na atualidade é a crise moral. Não está fora das pessoas, está dentro delas. Não está baseada e fundamentada em falta de recursos, mas na inconstância do caráter. Eu sei que alguns dão desculpas, né? Quando o negócio aperta, dão desculpas. Já reparou, na verdade? Não, eu estou assim, eu sou assim porque eu não tenho dinheiro. Eu não sou assim, eu não faço isso, eu não sou aquilo. Sabe, também não está numa inexistência de soluções. Mas pela falta de foco, pela falta de presença de Deus. Mas também não é algo que a gente vai resolver com estratégias humanas e um planejamento assim. É muito mais espiritual do que a gente pode imaginar. O homem natural enxerga as coisas de forma natural. O homem espiritual enxerga de forma espiritual. A carne não se converte nunca. O problema é que a principal regra do discipulado é aquilo que a gente alimenta fica mais forte. Sabe o que tem acontecido conosco? A gente tem alimentado mais a nossa carne do que a presença de Deus. Nosso espírito, lógico. E esse conflito tem sido algo que tem nos destruído. O homem não é meramente um ser carnal. Apesar de morar num corpo físico, o homem é, na sua essência, espiritual. E por isso não está relacionado com o mundo. Esse mundo somente físico. Nós não somos desse mundo. Nós somos do reino de Deus. O problema é que algumas atitudes nossas têm mais a ver com esse mundo físico do que com o mundo espiritual. O problema hoje é que as pessoas deixaram de ser pessoas espirituais diante de Deus. Deus é sobrenatural. O mundo sobrenatural é muito mais real do que você pode imaginar. Se você for em alguns lugares, existe manifestação do sobrenatural, mesmo não sendo de Deus, constantemente. E às vezes no lugar onde deveria ter a presença de Deus, que é o lugar de Deus, tem mais recursos humanos, estratégias humanas. Isso tem muito a ver com uma sensualidade enrustida que existe dentro da igreja. Se a gente tirasse foto de alguns prostíbulos, de algumas mulheres saindo de dentro da igreja, ultimamente a gente não sabe quem é santo e quem é profano. Se a gente conversasse com algumas pessoas do mundo e algumas pessoas dentro da igreja, a gente não sabe mais qual é a linguagem do crente e qual é a linguagem do mundo, de tão louca que está as coisas. Homens cheios de vingança. Meu nome é Catispero. O que é isso, meu irmão? Eu não sei se no seu estado tem essa gíria, mas aqui no Rio de Janeiro, Catispero é como se fosse assim. Ó, eu aqui, eu vou te pegar, você vai ver, ó. O problema é que as pessoas estão procurando soluções do lado de fora, não em Deus.
Existe uma coisa que está alterando o nosso coração, é um sentimento de independência. Impressionante como as pessoas estão com esse sentimento. E quando eu digo de independência, é independência de Deus. Não querem ser mais dependentes de Deus. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Você conversa com algumas pessoas, eu estava me lembrando hoje, falando aqui com alguns irmãos, sobre Caim. Caim mata Abel, porque ele não conseguiu resolver algumas questões que estavam dentro dele. Deus disse para ele, cara, você precisa vencer isso. E como ele não vence isso, sabe o que ele faz? Ele ataca um irmão. Às vezes eu não sei se a gente expulsa a pessoa do diabo, ou o diabo da pessoa, porque está muito junto. Tem pessoas que estão fazendo o trabalho do diabo, atacando um ao outro. Existem pessoas que atacam demais umas outras. Pessoas enciumadas, inconstantes. Tem uma deficiência moral e ao invés de resolver isso na presença de Deus e com Deus, acaba colocando a resposta no outro. É evidente, como eu falei ontem, é muito mais fácil culpar o outro pela minha incompetência do que assumir quem eu sou e o que eu preciso. Interessante que o mesmo povo que saiu do Egito foi o mesmo povo que morreu no deserto por causa de quê? De murmuração. Uma coisa que Deus detesta e que está lotando as nossas igrejas, as nossas casas. As pessoas são murmuradoras o tempo todo, reclama de tudo. Se você botar a pessoa no melhor quarto, ela vai falar, estou chateado, porque aqui é bonito demais. Se não tiver ar-condicionado, estou chateado porque não tem ar-condicionado. Se tiver, ai, não aguento esse ar-condicionado. Nós temos uma tendência a reclamar de absolutamente tudo. É por isso que Deus te trouxe para uma escola como essa, para você sair da sua área de conforto. É claro que você vai procurar a sua casa, claro. É muito mais confortável, é o seu local. Eu sempre digo, eu tenho duas dificuldades para levantar da cama. Uma é minha cama e o meu travesseiro. Outra é minha mulher. Eu quero namorá-la o dia todo, meu irmão. Eu olho para ela, ela toda linda para mim, eu falo, vem, estou facinho, ó. Mas eu não posso ficar na cama o dia todo. Até porque o meu corpo não vai aguentar. O sedentarismo tem matado muitas pessoas, mas também o sedentarismo espiritual tem destruído pessoas. Pessoas sedentárias que não buscam mais a Deus, que não leem mais a palavra de Deus, é por isso que vive de congresso em congresso. Como eu falei, eu não estou queimando meu próprio congresso. Mas me perdoe, não dá para você mudar aqui em 3, 4 dias. Senão a gente vai atacar os sintomas e não a causa. Algumas coisas que a gente observa aqui na escola é só um sintoma. Sabe uma coisa que a gente aprendeu nesses 10 anos? É como as pessoas chegam na escola e como elas saem. Algumas chegam estressadas, chegam até a ser ignorantes com a gente. Um exemplo, pegou um engarrafamento, o ônibus deu errado, o voo atrasou, a pessoa chega, onde é meu quarto? Eu falo, tudo bom, irmão? Quero saber onde é meu quarto. Calma, irmão, dá um abraço aqui, seja bem-vindo. Aí vai do mexicano, amansando. Tá bom. Tem outras pessoas que nunca receberam um abraço. A gente abraça no primeiro dia, a pessoa abraça assim, ó. No primeiro dia a pessoa fica chateada com o ronco do outro. Teve uma irmã que ficou muito chateada, falou bem assim, eu vou embora. No dia seguinte, eu vou embora. Eu falei, que isso, irmã? Não anda na nossa escola. Eu vou embora, em nome de Jesus, estou indo embora. Eu falei, por quê? Porque tem 9 pessoas roncando onde eu estou. Eu falei, irmã, você vai embora por causa de um ronco? Ela, porque tu não sabe que ronco é esse? Eu falei, eu sei. Eu estava em Jerusalém com um amigo meu.
dormindo no meu quarto, ele roncava tanto, que eu fiz uma oração: Senhor, não me deixe escutar mais nada que não seja a tua voz nesse quarto. Mas eu ia reclamar? Eu estava em Jerusalém, meu irmão, deixa ele roncar à vontade. Eu estava em Jerusalém, feliz da vida. Deus tinha me abençoado, tinha ido com tudo pago. Tu acha que eu ia perder essa bênção por causa de um ronco? De jeito nenhum, meu irmão. Dormi mal, qual o problema? De dia eu estava andando em Jerusalém. Diga para o seu irmão: você tem oportunidade de ir com a gente para Jerusalém? Diga para o seu irmão: você tem oportunidade. Eu, pastor Marcos Salles, pastor Samuel, a gente está fazendo uma caravana em novembro para Israel. Diga para o seu irmão: você vai estar com a gente lá? Vai ter muito ronco lá também, não tem problema não. Que nem outros irmãos que reclamaram porque furou o pneu lá em Israel. Eles começaram a murmurar. O pastor falou: rapaz, eu queria tanto ter meu pneu furado lá em Israel. No último dia da escola, ela falou bem assim: olha, eu quero agradecer porque eu não fui embora. Eu falei: por quê? Porque agora eu amo meu marido mais ainda. Eu falei: por quê? Porque lá só tem um roncando. Aleluia. Estou até com saudade desse ronco. Eu nem consigo mais dormir sem ele. Você já pensou, você que é líder, você que é pastor, está acostumado a mandar, né? Está acostumado a só receber ministração, de repente você está aqui do outro lado. Você chega e claro que a gente vai te respeitar e vai te tratar com honra. Não vai te tratar melhor nem pior, porque a gente trata todos iguais, mas respeita a unção que há sobre você. Você está acostumado, né? Você pensou na água, alguém pega. Ó, eu pensei que eu estava com sede, chegou aqui, ó. Miriam já veio. Aí agora você está sentado, você tem que buscar a sua água, você tem que arrumar seu quarto, você tem que arrumar a sua cama. É muito legal, porque quem não senta para aprender não está apto para ensinar, para levantar para ensinar. A gente precisa ser ministrado por alguém. Em algum momento a gente precisa receber, porque senão a gente se torna uma aberração, a gente só dá. A gente tem que se alimentar. Eu vivo fazendo isso, me alimentando. Se a gente começar a tentar mudar de forma externa, a gente vai acabar se corrompendo. A gente precisa sim fazer alguns ajustes internos dentro de nós. Senão a gente vai ter um espírito de hipocrisia. Claro, ontem eu apertei vocês, o primeiro dia. Essa escola é de confronto mesmo, irmão. Diga para você, irmão: você quer paz e sombra e água fresca, vai jogar ping-pong, irmão. Vai mergulhar na piscina, você vai ter aqui. Eu vi lá ele jogando ping-pong, vou disputar com ele. Aquele é um momento maravilhoso. Diga assim: você vai ter um momento da piscina. Você vai ter um momento para sair correndo por aí. Eu só não sei se você vai querer correr por aí, porque você vai estar agarrado em Deus, ó, né? Você quer uma vida mansa? Então não se converta, porque conversão é metanoia, é mudança de mentalidade. É difícil, é difícil. Você sabe por que algumas pessoas não se convertem na igreja? Diga para o seu irmão: é porque te conheceram. Algumas pessoas não aceitam Jesus só porque te conheceram. Porque quando olham para você, sentem vergonha do Deus que você mesmo. Por quê? Porque você tem uma linguagem bonita, mas tem um coração mentiroso. Nós precisamos mudar isso. Porque senão a gente vai culpar todo mundo e a gente não vai olhar para dentro de nós. Muitas soluções já nascem condenadas. Porque elas vêm com a proposta de cuidar dos efeitos. É como uma mulher que grita o tempo todo dentro de casa. E o marido sempre fala: mulher não grita. Você fala alto demais, para de gritar. Mas ela não consegue. Por quê? Porque o grito é só uma causa. É um sintoma.
Às vezes, quando ela era mais nova, ela não tinha o direito de falar. E agora ela quer falar pelos cotovelos. É que nem aquele homem, que ele foi privado de tomar algumas decisões, porque dentro da casa dele o homem não fazia nada. Eu vou confessar uma coisa para vocês, a minha esposa me fez crescer, porque eu era um playboyzinho na Ilha do Governador, soltava a pipa no ventilador, irmão, era isso mesmo, soltava bola de gude assim, eu não sei nem pegar direito, os outros viviam acertando a bolinha, eu só acertava a parede, meu irmão, não sei porquê. Peão, os caras quebravam meu peão, nem conseguia fazer ele rodar no chão. Acostumado a ter tudo, né? De repente eu caso com uma mulher fantástica, que faz tantas coisas. Quando eu estou nesse noivado, ela falou, quero casar com um homem. Eu, na hora, me transformei, meu irmão. Eu tive que crescer, eu tive que amadurecer, porque o casamento amadurece, mas crescer dói. A criança não quer sair do útero. Sabe, toda vez que a gente é jogado para crescer, o problema é que a gente não assume quem a gente é. Diga para o seu irmão, às vezes você é playboyzinho mesmo. E algumas coisas precisam mudar. A primeira vez que eu furei uma parede para botar um quadro, eu fiz buracos e buracos. Era quase o buraco do tamanho de um quadro. Porque eu furava errado, furava o outro do lado, se tornava 2. Mas depois eu aprendi. Sabe por quê? Eu sou indesistível. Diga para o seu irmão, para de desistir com facilidade. Mas essa palavra não se trata de mim, se trata de você. Quantas vezes você começou uma coisa e desistiu? Quantas vezes? Tem gente que está na 5ª faculdade, desistiu. Está no 3º casamento, desistiu de todos eles. Está na 5ª igreja, desistiu. Porque está esperando encontrar algo de fora e não algo que precisa ser gerado aqui dentro. Quer ver uma coisa? Horário. Irmãos, eu estou tendo que me policiar muito agora com as minhas ovelhas. Muito. Estava numa reunião, uma ovelha falou para mim, pastor, às vezes quando só atraso. Eu falei, ai meu Deus, verdade. Eu não sabia que todo mundo sabia que eu me atrasava, ó. Eu percebi isso. Eu falei, meu Deus, pecador miserável. Eu falei, agora eu tenho que chegar primeiro, tenho que sair por último. A gente vai mudando, a gente só está aqui com líder. O problema é que a gente não gosta de falar dos nossos defeitos, a gente gosta de falar das nossas qualidades. Sabe, quando a gente vai começar a ser amigo de verdade, quando a gente parar de compartilhar as nossas vitórias somente e começar a compartilhar as nossas dores. Nós estamos gerando uma geração de super-heróis, porque a gente não quer falar que a gente tem defeito. Irmãos, pode ter certeza, as suas ovelhas sabem que você tem esse defeito. Não adianta você tentar esconder e não adianta tentar bater neles para que eles não vejam isso. Você precisa mudar. Senão a gente vai culpar todo mundo que sai da igreja. Pela nossa incompetência. Nós é que precisamos mudar. Diga, sou eu que preciso mudar. Sou eu. Eu tenho que olhar para mim. Porque senão você acha que a igreja está toda errada. Mas a igreja é a representação do seu líder. Se a tua igreja está com problema de causa frequente, é porque talvez você não esteja confrontando, até porque aquilo que a gente tolera, a gente não muda. E às vezes nós temos uma dificuldade em nós, então a gente tem dificuldade de consertar no outro aquilo que a gente não conserta em nós mesmos. Isso é muito sério. Claro que é mais fácil. Cala a boca, você não fala nada. É muito mais fácil. É muito mais fácil você roubar o direito das pessoas falar. Isso a igreja católica fez muito bem. Roubou a Bíblia do povo. Porque a melhor forma de você manipular um povo que não conhece as escrituras. Claro, você não vai confrontar um líder no meio de uma multidão, é no particular.
Mas e se esse irmão está mostrando que você está errado? Só porque você é líder, você vai matá-lo? Não. Nós precisamos mudar. Você precisa ter alguém que converse com você, seja você quem for. Que você dê liberdade para alguém falar para você. Sim, alguém acima de você. Eu tenho uma pessoa que me toca, que tem coragem de falar: André, olha só, nisso aqui você está errado. Isso é muito bom. O problema é que tem gente dentro da igreja que diz que tem pastor, mas não tem. Vai no gabinete, a gente conversa com a pessoa 30, 40 minutos, a pessoa sai dali e faz tudo errado. Irmãos, nessa escola de pastores e líderes, a gente não vai ficar olhando se você chega atrasado ou se não chega não, porque você é líder. Você tem que dar o exemplo. Você tem que saber o horário e estar aqui. Porque uma coisa é certa, com a mesma forma que você trata a gente aqui, com certeza as suas ovelhas vão te tratar. Porque a unção que você respeita, nela você prospera. Se o horário é 9 horas e você chegar às 11 horas, pode ter certeza que quando você for pregar, o povo vai chegar dessa mesma forma. É simples. A gente precisa ser uma geração de exemplos. Eu me lembro que uma das nossas primeiras escolas de pastores, o que eu vou falar é muito triste, irmãos, mas foi a escola que o pessoal era mais porquinho. Gente, mas era tanta sujeira que eu falei: meu Deus, eram líderes. Por quê? Porque o líder está acostumado a jogar no chão e outra pessoa pegar e botar na lixeira. Diga para o seu irmão: você é responsável pela sujeira que você mesmo produz. Aí sabe o que acontece? Você come o prato, você não joga comida, a gente já está lavando o prato para você. Mas sabe o que você faz? Você pega o prato cheio de comida e dá lá para lavar. Meu Deus, a gente está lavando o prato para você, custa você pegar a comida? Não, mas você tem outra pessoa que faça por você. Você entendeu que a nossa mentalidade moral está estranha? Pastor, vai ser assim todos os dias, todos os dias. Escola para pastores e líderes, meu irmão. É isso mesmo. Daqui a pouco vai vir o pastor Samuel, o pastor Robson, vai ser a mesma coisa, irmão. A gente até combinou, uma hora você bate, outra hora eu bato. Bom, não tem problema. A gente precisa entender, porque eu já vi pessoas que na casa dos outros arruma tudo, mas quando a gente vai na casa da pessoa, meu irmão, a gente tem que expulsar o espírito de mulambo, de tão terrível. Como é que alguém vai se converter na sua casa, se a sua casa é moralmente sujinha demais, tem até tapuru, meu irmão? Você sabe o que é bichinho tapuru? Que dá quando a casa é bem suja? Eu fui numa casa que antes da gente expulsar o Satanás, a gente quis expulsar os tapuru. Aquelas panelas encruadas, né? Eu sei que não tem aqui não, aqui só um som líder top, né? Você é responsável pelo lixo que você produz. Se você pegar o lixo da sua casa e deixar na sala, sabe o que acontece? Dá doença, dá problema. O problema é que a gente está acostumado a pedir para o outro fazer aquilo que a gente precisa fazer. Por favor, obrigado, com licença, gratidão, essas coisas estão sendo esquecidas. Por isso que muitas soluções já nascem condenadas, porque elas vêm de fora, não de dentro. A unção que eu respeito, nela eu prospero. Precisa nascer aqui dentro. Aqui. Normalmente nós somos tendenciosos a não enxergar a nossa responsabilidade pessoal. Às vezes a gente está envolvido com coisas que a gente não sabe lidar. E como a gente é arrogante para pedir ajuda, a gente acaba pior. Um coração enfurecido por uma sutil mágoa
pode destruir durante muito tempo muitas pessoas, porque o seu discurso, a sua pregação acaba sendo fundamentada em como você se sente. Então, se você está chateado com alguém, sabe o que você faz? Você fala isso na pregação. A Bíblia diz para não ser partidarista. Se não, você escuta algumas pessoas pregando, meu Deus, só muda o texto, mas a pregação é a mesma. Não existe nada de novo, porque a pessoa está sempre envolvida com aquilo. Aí costuma falar só sobre aquilo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Você não tem que pregar o que o povo quer ouvir ou o que você quer falar. Você tem que manifestar aquilo que Deus está falando com você. Faça. E se você fizer isso, você não vai ter que se explicar. Você só vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Tem gente que parece que prega e depois tem que explicar a pregação. Você falou o que Deus mandou falar, falou e está falado, meu irmão. É isso aí. Claro, tem coisas que o povo não vai entender. Verdade, mas a gente fala de novo. É que nem dízimo e oferta. A gente passa 3 anos explicando sobre dízimo e oferta. Quando passa os 3 anos, a irmã pergunta, é 10%? O conceito de arrependimento tem que ser algo que vem de dentro para fora. Eu não posso me arrepender pela atitude do outro. O problema é que quem é mestre em argumento é péssimo em arrependimento. Tem gente que tem argumento para tudo, é por isso que não se arrepende. A gente começa a falar com a pessoa já sei de tudo. Eu me lembro que tinha uma pessoa que veio numa escola como essa, e a gente conversando com essa pessoa, imagina isso, bispo. Eu conversando com essa pessoa, a pessoa falou, eu sei tudo sobre o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, estou falando com a 4ª pessoa da Trindade. O outro falou assim, olha, antes de eu vir na escola, Deus falou tudo comigo que ia acontecer, tintim por tintim, cada palavra. Eu falei, rapaz, então tu é burro. Ele falou, por quê? Você não precisava vir, cara, Deus não falou tudo contigo. Ele era arrogante demais. As pessoas começavam a falar, ele já sei o que ele vai pregar. Tem gente que é assim, vai pregar sobre isso, eu já sei onde ele quer chegar. No meio do caminho, você perde o prazer de ouvir aquilo que Deus está falando com você. O seu pastor pregou 5 vezes a mesma coisa, amém, é porque Deus estava querendo falar. E se você está ouvindo, é porque Deus não terminou de falar contigo. Se converte que Deus rapidamente muda o discurso. Teve um irmão que chegou, pastor, não aguento mais, todo culto o senhor prega de santidade. Tem 5 cultos que o senhor só fala de santidade. Ele falou, irmão, o dia que você for santo eu paro de pregar. Eu estou falando com líderes. Existe um conceito de arrependimento que tem uma flexibilidade. Você se arrepende conforme te convém. Tem gente que é assim, só se arrepende conforme convém. Não me convém me arrepender, me convém pedir desculpa. Ou então tem uma flexibilidade para o pecado. Uma hora que ele é pecado, uma hora não é, conforme te convém. Para uns é uma coisa, para outros é outra. Às vezes a gente coloca 2 medidas completamente diferentes para 2 pessoas, onde o direcionamento seria um só. Olha, quem fizer isso, aí um faz, paga, o outro faz, sabe como é que é, né? Oh. Enquanto a gente não muda essas coisas dentro de nós, a gente nunca vai conseguir mudar o outro.
problema é de uma atrofia moral. E tudo que eu estou falando eu vou mostrar na Bíblia, tá? Temos uma questão de crise de caráter, integridade, compromisso, relacionamento, casamento. Algumas pessoas estão com casamento falido, mas continuam ministrando porque não pede ajuda. Querem influenciar pessoas, mas estão falidas. Emocionalmente, financeiramente. O amor egoísta e a idolatria dos seus próprios sentimentos tem destruído muita coisa. Nós somos a geração que mais fala de intimidade, é a geração que menos tem integridade. Tudo quanto é música é intimidade, palavra de intimidade, mas é uma geração que tem pouca integridade. Quer conquistar as coisas porque é bom de papo. Tem gente que é muito bom de papo, é bom de lábia, só é péssimo no caráter. Engana os outros rapidamente, conquista muita coisa. Né, pastor Austin? Tem gente que é bom de papo, pastor Austin é advogado, conhece muito bem. Os caras chegam lá cheios de papinho. Tem gente que é assim, cara, muita conversa, muita fala, mas não tem unção e não tem caráter. Não é? É assim, engana os outros. Tem sempre uma história triste. É igual aqueles irmãos que gostam de ficar dando profetiza. Aquela profetizada básica, só em gente que tem dinheiro. Eu queria ver esses caras profetizando lá na África, para os caras que só tem um pedacinho de pão. Que tem uns que não pega nenhum pobrezinho da igreja. Deus vai te tornar um milionário, aleluia, em 3 dias. Mas ele pega um rico, ele gosta de ficar falando por rico, porque depois do rico, ele conta uma história triste. Teve um irmão que chegou para mim e falou: pastor, Deus falou comigo. Eu falei: o que Deus falou? Deus falou que você ia me dar algo que era muito importante para você. Eu falei: é de Deus? Ele: ai, aleluia. Eu falei: só falta Deus falar comigo. Claro que é mais fácil você só querer ovelha rica, discípulo rico. Sim, porque só demonstra o interesseiro que você é. O cara chega na igreja com dificuldade, você manda para outro cuidar. Chegou empresário, aleluia. Isso é um povo que não é íntegro. Interessante que Jesus ia para os doentes. Interessante. Jesus fazia coisas completamente diferentes. Jesus ia conversar com a mulher samaritana que ninguém queria conversar com ela. Jesus entrava na casa de pessoas que a gente não entraria, não. Você pensa que Jesus chamou um cobrador de imposto? Pensa num cara perturbado. Vamos dizer assim, pensa num ex-traficante que roubava todo mundo ruim, meu irmão. Jesus chamou: vem cá, vem comigo. A gente quer gente perfeitinha. A gente não quer gente com problema. Diga para o seu irmão: você é líder. Vai ter gente que vai querer se matar, que vai chegar perto de você. Gente está casamento destruído, gente que roubou. É isso mesmo. Diga assim: gente igualzinho você. Às vezes você errou contra Deus, a pessoa errou com a esposa. Se a gente não perceber isso, a gente vai ter um padrão para escolher quem a gente quer. Não, Deus me chamou para ser só pastor, aleluia, de gente poderosa e riquíssima. E os necessitados é para o bispo. Você entendeu? Irmão, a gente deu muita vaga na escola de graça para pessoas deficientes. É difícil trazer para cá? Um não tem uma perna, o outro não anda direito, o outro está na cadeira de roda. A gente deu a vaga e outros estão dando o transporte. É assim, né, pastor Robson? A gente
precisa mudar, senão a gente vai ter um padrão de escolha e todos os nossos relacionamentos vai ser de acordo com a nossa escolha. Aí sabe o que você fala dentro da igreja? Não, eu sou de outro nível, eu não me misturo com a ralé, mas você é o líder. Você tem que transformar a ralé. Claro que a gente não vai ter como falar com todo mundo, mas a gente tem que ser acessível a todos. Quando você se torna num nível tão querubim, que os membros não têm mais acesso a você, tem alguma coisa errada. Porque se a gente não tiver cheiro de ovelha, a gente se tornou uma aberração. Interessante que Jesus era muito grande, muito. O maior de todos, mas mesmo assim se esvaziou e deixou até que as criancinhas chegassem perto dele. Diga para o seu irmão, por que você fica enxotando as crianças dentro da igreja? A gente fica chateado quando criança perturba o culto. Quando a gente é batizada no Espírito Santo, perturba o culto. Eu já estou chateado porque não tem gente atrapalhando o culto. Eu estou com saudade de gente atrapalhando o culto, meu irmão. Incendiava, era batizada, era uma loucura, meu irmão. Atrapalhava, a gente começava a pregar, a pessoa... Hoje, por causa da meninice, a gente ficou com medo do excesso, acabou tendo escassez. A pessoa tem vergonha até de chorar na presença de Deus. A pessoa chora assim, ó, que ninguém me veja. Tem vergonha de chorar na frente de alguém. A gente precisa mudar essa história. Como é que a gente muda isso? Se apegando ao Senhor. Qual é o manual de ajuda? Se converte, meu irmão. Busca o Senhor poderosamente, pronto. Outro problema é uma imaturidade no ministério. A gente está colocando crianças para liderar crianças que não fazem a menor ideia do que é o mundo espiritual. Fica brincando de fazer batalha espiritual. Escuta uma coisa, ainda que você seja top da intercessão, tem batalha que nem você tem que entrar. A Bíblia mostra isso. Quando diz para aquele rei não entra em batalha. Ele entrou e morreu. Diga para o seu irmão, só entra em batalha que Deus lhe autorizar. Não se meta em fazer coisa que Deus não mandou, senão você vai estar sozinho. Tem hora na nossa vida e nosso ministério que a gente precisa aprender aquilo que Deus mandou fazer e aquilo que Deus não mandou fazer. Senão você acaba comprando uma briga com alguém. Meu Deus, eu fui para uma viagem missionária. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu estava conversando com quem foi. Vamos imaginar que nessa viagem missionária tinha aí umas 30 pessoas. Teve um momento lá que Deus me deu uma palavra. Eu disse, irmão, vocês precisam tomar conta de como voltar para casa. Eu fui metralhado porque eu falei isso. Eu nunca me esqueço disso. Dessa viagem missionária, dos 30, se tiver 5 que estão na presença de Deus hoje, é muito. A maioria se desviou. Pessoas que eram influentes. Mas por quê? Porque ficaram brincando com o mundo espiritual. O mundo espiritual a gente não brinca. Não é uma brincadeira, não é uma roleta russa para me falar, vou fazer isso ou não. Eu preciso entender que eu tenho que me mover quando Deus se move. Se Deus falar, está autorizado, faça. Se não falar, não se meta. Me perdoe o que eu vou falar, mas se alguém mandar você se meter numa guerra que não é sua, cuidado. Porque pode ser a voz do inimigo, não de Deus. Não adianta você aprender sobre batalha espiritual, sobre como reagir na batalha, se você está lutando a batalha que não era para você guerrear. Pessoas imaturas, cuidando de gente imatura. Sabe o que acontece? Nada. Uma igreja acaba inchando, mas não existe um crescimento espiritual. Porque tem gente que é mestre em ensinar os outros como fazer, só não faz absolutamente nada. Tem gente que é assim, pastor, só tem que fazer isso, isso e isso. Aí você pergunta, e você está fazendo o quê? Não, não estou fazendo nada.
eu não quero me envolver. A pessoa está dando ideia para todo mundo, para mudar a igreja. Mas ele mesmo está fazendo tudo errado durante anos. Sabe o que é isso? Um discurso sem demonstração e manifestação de caráter. Diga para o seu irmão, deixa de ser só conversa. E tem gente que engana a gente. A pessoa conta, nossa, olha, aleluia. Tu fala, meu Deus, é isso tudo. Aí você vai conversar com os pastores. Isso aí é só a pressão da Coca-Cola. No fundo, é Fanta. Depois você corta isso aí, tá? Ninguém pode ficar ofendido com isso, tá? Mas tem gente que parece que é uma coisa, mas não é. Eu acho que a pessoa se cansa de tentar mostrar para os outros aquilo que não é. Sabe por quê? Porque um dia alguém vai se aproximar de você, vai romper essas barreiras e vai entrar dentro da sua casa e vai descobrir quem você é de verdade. Vai ter uma hora que não vai ter como você se esconder. Pastor Robson, nós fizemos uma escola no Espírito Santo com 400 pessoas, não foi? Foi difícil, não foi? A escola aconteceu, não é? Se alguém for lá, a gente tem relatório de tudo que gastou, de tudo que entrou, tudo que foi. Nós cobramos alguém para estar lá? Não. Você já pensou se a gente mentisse? Uma hora alguém ia descobrir. E aí, você foi na escola de graça? Eu não. Você entendeu? Diga para o seu irmão, tem uma hora que alguém vai descobrir isso que você está fazendo. Interessante que Jesus está lá na cruz, ele está nu, mas ele não tem nada do que se envergonhar. Adão ficou nu e ficou com vergonha, porque ele tinha uma atitude reprovável e deveria se envergonhar. Conflitos morais não são resolvidos numa infância, numa adolescência. Se não tiver Jesus e a pessoa entender que precisa amadurecer. Existem coisas que, à medida que a gente vai crescendo na presença do Senhor, a gente vai sendo fortalecido. Você não pode pegar uma criança e falar para ela deixar de brincar com o carrinho se ela é criança. Mas a gente tem que falar para a criança que chegou o tempo dela entregar o carrinho. Apóstolo, então me diz, o senhor está falando de tanta coisa, me mostra isso na Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Juízes 16, 23, agora eu vou começar a pregar. Eu quero mostrar para você aí, Juízes 16, 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom. E para se alegrar, e diziam, nosso Deus entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. E vendo o povo, louvava a seu Deus, porque dizia, o nosso Deus entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía a nossa terra, que multiplicava as nossas mortes. Alegrando-se o coração, disseram, manda vir a Sansão, para que nos divirta. Eu quero que você entenda que esse homem que agora está sem os olhos, que estava rodando e que está sendo chacota de todo mundo, era um juiz. Um homem que nasceu de uma esterilidade. Um milagre era Sansão. Um homem que foi escolhido para ter um potencial fantástico de força, de liberdade. Alguém
que deveria começar a destruição dos filisteus, agora está terminando a vida sendo chacota do Satanás. Um homem que deveria influenciar e mudar toda a história, que quando foi preso ninguém foi para salvá-lo. Se você parasse para pensar, se Davi fosse preso, seria a Primeira Guerra Mundial. Porque se eles, para pegar água para ele beber, colocaram a vida em risco, se Davi fosse preso, mas por que ninguém foi salvar Sansão? Porque Sansão tinha uma debilidade crônica no seu caráter. Apesar dele ter um dom, dele ter um talento, ele tinha um interior corrompido. E sabe o que acontece? Ele termina a vida como deveria terminar a vida dos inimigos. Se você não olhar para dentro de você mesmo, sabe o que vai acontecer na sua vida? Esse será o seu fim. Você vai adulterar até não ter mais nada. Você vai roubar até não ter mais nada. Você vai mentir até não ter mais nada. E esse vai ser o seu futuro, sozinho, sem visão e rodando. Um homem que deveria dar exemplo. O problema é que Sansão não escutava ninguém, nem o próprio Deus. Não escutava seus pais quando falaram, por acaso você não tem alguém aqui para você escolher, não? Um homem que tinha um alto nível de murmuração. A Bíblia diz que ele é tão usado por Deus que ele mata 1000 com uma queixada. Um momento depois ele fica chateado com Deus e reclama com Deus porque está com sede. A Bíblia diz que ele julga Israel durante 20 anos. Depois ele olha para uma prostituta e se deita com ela. Ele passa 20 anos sublimando uma deficiência. Escuta uma coisa, não adianta você sair daqui escondendo aquilo que você tem de deficiência. Senão um dia vai ser desmascarado, ou então um dia você vai cair de novo. Como eu falei, eu escolhi 3 pessoas para me tocar. Eu estou passando por alguma dificuldade, eu chego lá e falo, me ajuda. A gente precisa confessar para alguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sansão está no momento de vergonha, chacota. Você já pensou? Como é que é o seu nome mesmo? Vamos pegar o pastor Paulo aqui. Vamos fazer a chacota dele. Você já pensou? Não vamos arrancar os olhos dele. Vamos trazer ele aqui para a gente zombar. Cada um dá um tapa nele. Você já pensou, você quer que esse seja o seu futuro, irmãos? Você já pensou, Satanás, vamos fazer uma brincadeira com o apóstolo? Vamos pegar, vamos servir de chacota. Você já pensou as pessoas zombando de você? E você saber que você só está ali porque você se corrompeu contra Deus? Ninguém seria capaz de colocar Sansão naquela situação. Quem colocou foi ele mesmo. Tudo porque ele começou a brincar com Dalila. Diga para o seu irmão, para de brincar com Dalila. Dalila não é só a mulher, representa um espírito que simplesmente coloca a mão sobre você e te domina completamente, que te cega, que te seduz. Existem pessoas que estão seduzidas por um espírito que engana tudo, que torna a sua mente totalmente doente, que te seduz com palavras, que te seduz com atitude. Quando você vê, você está dentro. A gente precisa entender, porque esse é o final de um homem que nasceu de um milagre. Ele era a resposta e acabou se tornando a vergonha. Diga para o seu irmão, será que esse é o seu futuro? Sendo uma chacota e uma vergonha. Diga para o seu irmão, não é o seu futuro. Diga, não é o seu futuro. O problema é que Sansão aprendeu a levar coisas mortas para dentro de casa. A Bíblia diz que um dia ele luta com o leão.
Ele vence o leão, depois ele passa e ele vê o quê? O mel. Ele pega aquele mel, mas ele não podia tocar, porque o voto de Nazireu dele, ele não podia tocar em nada. Você sabe o que ele pega? Ele pega o mel. A Bíblia diz que ele leva para dentro de casa. Não, eu vou falar uma palavra muito forte para vocês, mas ele leva algo morto para dentro de casa e a Bíblia diz que os pais comem sem saber. Diga para o seu irmão, quantas coisas mortas você está levando para sua esposa, para o seu marido, para a sua igreja. Eu fiquei doido quando eu escutei um cara famoso dizendo que gravou uma música que toca na igreja, inspirado por espíritos. Você tem noção do que é isso? Aí depois a pessoa se arrepende, confessa isso e o pessoal continua cantando. A gente precisa entender isso. Quantas vezes você já levou coisas mortas para dentro da sua casa? Prostituição, mentira, roubo, palavras, mágoa, vingança, e você alimentou a sua família com aquilo que nem você deveria tocar. O pior é quando se trata de um líder que leva para o púlpito, que leva para a administração uma comida envenenada por um caráter envenenado. Tinha um pastor que há 3 anos ele pregava na igreja e todo mundo chorava. Eu conhecia ele. A igreja chorava, era uma coisa, a igreja cresceu como nunca. Mas nesses 3 anos ele estava em adultério. Cada vez que ele chorava, é porque ele tinha um remorso do que ele fez. A igreja cresceu, de repente. Eu tenho muito cuidado. Eu cuido de muitas igrejas, irmãos. Eu tenho muitos discípulos. Tem discípulo meu que está aqui, que tem mais membro do que eu. E quando vem conversar comigo, eu tenho muito cuidado, porque a minha função é ser um facilitador. Eu tenho que ter cuidado, porque senão eu coloco nele aquilo que eu penso. E eu não tenho que colocar nele aquilo que eu penso, aquilo que Jesus diz. Porque tem coisas que eu não concordo como um homem. Eu tenho que ter cuidado, senão a gente influencia. Se deixar, eu vou querer que o cara torça para o Flamengo, porque eu gosto do Flamengo. Entendeu? Eu não sei como alguém pode gostar do Flamengo, mas eu gosto. Mas também não sei como alguém pode gostar do Vasco. Mas tem gente que gosta. Aqui. Minha esposa gosta. Você entendeu? Não sei. Torce para qual time, bicho? Flamengo? Você entendeu? A gente gosta. O problema não é gostar do time, o problema é quando você gosta mais do time do que de Jesus. Aí na hora que o time nos 45 minutos faz um gol, o que você faz? Voltado. E quando o seu time é que faz o gol? Feliz. O problema não é esse, o problema é quando você está dentro da igreja e você não grita um gol para Jesus. Lá você está lá. E para Jesus? A Bíblia diz que uns adoram estátua, que tem boca, mas não levanta para dar glória a Deus, tem boca, mas não fala. Semelhantes são aqueles que o adoram. Diga para o seu irmão, você é semelhante à estátua que você adora, ou ao Deus que você adora, porque semelhante atrai semelhante. Diga, provavelmente perto de você vai aparecer gente que é igualzinha a você, que é semelhante. É por isso que tem gente que é lixa com lixa. Rapaz, eu tenho na minha equipe gente que é líder. Você não tem noção. O meu relacionamento com o pastor Robson, você vai ver ele pregando. E esse ano é muito legal, porque na semana você vai ter uma escola dentro da escola. Ele vai dar uma ministração fantástica para vocês. Vai ser algo muito tremendo. É um cara top. É um dos caras que eu sento para ouvir. E acho que a minha função no reino é dizer para o Brasil que vocês precisam levar ele na sua igreja, porque é um cara que prega muito e vocês vão ver. Mas é um líder nato.
No início eu tive que aprender a lidar com ele. Por quê? Eu chegava para ele e falava assim: pastor Robson, eu tenho que fazer isso e isso. Eu já fiz. Ele é melhor do que eu. Eu falei: mas cara, inclusive eu pensei isso. Já pensei, já fiz e já foi entregue ontem. Eu ficava doido. Teve dias que eu falava bem assim: por favor, volta para a terra. Fala comigo que eu sou um mero mortal. Ó. Ele simplesmente ofertou uma academia de 3 andares, entregou tudo para pastorear a igreja. E no início sem salário. Diga assim: é doido assim que vai aparecer na sua vida. E diga: graças a Deus. O pastor Robson tem uma unção tão forte, quando ele vai orar pela pessoa assim, que ele faz assim, a pessoa que está atrás cai também. Na hora que ele faz assim, ó. O Jefinho, vocês vão ver, ele e o Jefinho são muito doidos. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não reconhecer que tem pessoas que são melhores do que você, não adianta. Se eu fosse calmo igual o pastor Ebson, toda escola eu falo do pastor Ebson. Vocês estão vendo ele ali na filmagem, mas esse cara é um pastor, um homem de Deus, velho. Viaja com tudo quanto é lugar. Prega muito, você vai ver ele pregando no Clamor pelas Nações, você vai ver ele lá no Profeta da Dança, você vai ver lá, acho que só não dançou, o resto. Viaja com a gente, cara, um cara top. Entendeu? É porque todo mundo aqui trabalha, diga para o seu irmão, todo mundo aqui trabalha, irmão. Vai ter gente, eu queria ser igual a ele é calmão. Eu já quero. Ele: calma, André. Ele abraça, ele beija. Às vezes eu estou meio chateado, eu ligo para ele. Com 5 minutos ele me acalma. Diga: você precisa de gente para acalmar suas guerras. Mas você precisa também acalmar suas guerras de forma interior. Sansão termina a vida de uma forma terrível, porque não escutou seus pais, porque só escutava seu próprio coração. Essa não é uma palavra para te matar, pelo contrário, é uma palavra para dizer: esse não precisa ser o seu fim. É uma palavra para dizer: ei, esse não vai ser o seu fim. Ontem você escutou para você não manipular e não ser manipulado. Hoje você está escutando para você não se voltar contra Deus. Escute seus pais espirituais, seu pastor. Escute a sua mãe. Eu me lembro que quando eu estava emagrecendo, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Quando eu estava emagrecendo, porque eu tinha 118 quilos, eu comecei a correr. E tem uma época, eu não sei se vocês quantos já fizeram dieta aqui? Quando a gente faz dieta, a gente fica com um humor meio estranho. Entendeu? E eu estava meio estranho, eu comecei a ficar muito nervoso, porque eu passava muita fome, irmão, porque eu comia mal. Eu tomava 2 litros de Coca-Cola com uma barra de chocolate, só para você ter uma ideia. E eu amava isso. Quando o chocolate derretia, vinha a Coca-Cola e queimava tudo, até o cérebro. Eu tive que aprender. E teve uma época que eu estava muito irritado, porque eu ficava com fome, as pessoas falavam comigo, eu irritado, com fome. Eu queria comer e não comia. A minha mãe chegou para mim e falou: André, tem uma coisa errada com você. E a minha mãe foi um instrumento de Deus para falar isso comigo. Graças a Deus, hoje, eu tenho alguém que está cuidando da nossa vida, que é essa nutricionista top. Levanta aí, deixa eu te honrar aqui. Ela cuida da minha vida, da minha esposa, e não importa o estado que você está. Ela fez o nosso plano alimentar. Claro, no início eu fiquei com fome, hoje não, eu fico tranquilo, porque eu como aquilo que eu preciso. Mas vamos pegar assim. Se o meu corpo estava acostumado em comer besteira e se alimentar de forma errada, mudou também o meu comportamento, a minha atitude,
Imagina para o seu irmão o lixo que você come no mundo espiritual. O problema é que a gente não quer ir no nutricionista não. Sabe o que a gente quer fazer? Ir no YouTube e botar assim, dieta youtuber. Claro que é mais fácil, porque você pega um modelo que serve para todo mundo, mas não serve para você. Eu fui com a minha esposa no mesmo lugar. Eu detestei uma máquina que tem lá, odiei, tenho raiva dela. Eu sentei na máquina, me deu um choque, disse que eu tinha um corpo de 60 e poucos anos. A minha esposa de menina, eu falei, essa máquina é do Satanás, não é possível. Mas é alimentação. No início a gente aprender a se alimentar é difícil. Eu queria comer pão. Olha, eu fui comer um pão aqui, não sei nem quanto tempo não comia pão, mas eu queria comer pão. E eu gostava de comer logo 5, quentinho, então 6. Aí eu comia, me sentia pesado. Hoje eu como tranquilo. O que eu estou dizendo para você é que você precisa voltar. Você tem que chamar ela para dar uma palestra na sua igreja. Eu sei que os outros vão ficar com raiva de você, A gente botou a nutricionista para pregar um dia na escola. Quando acabou a ministração, os gordinhos me chamaram. Lembra, pastor? Me chamaram lá no canto e falou bem assim, eu não gostei não, tá? Eu só quis me humilhar. Diga para o seu irmão, você aprenda a se alimentar, não só no corpo, mas também no espírito. Irmão, a gente está numa escola de líder, irmão, você pode repetir quantas vezes você quiser, mas diga para o seu irmão, botar um prato desse tamanho é feio. Aí o cara quer dar exemplo para os discípulos. Eu fui uma vez jantar com uma pessoa que pegou um prato desse tamanho e botou todas as carnes, irmão. A gente pensou, é para todo mundo? Não, só para ele. Diga para o seu irmão, pensa que ninguém está vendo que tu é sem educação não, está todo mundo notando, irmão. Diga assim, não é uma indireta, é uma direta na sua cabeça, foi para você mesmo. Tem gente que parece que está tão desesperado que a comida vai sair correndo, meu irmão. A pessoa não está nem aguentando, mas está lá, eu disputo com você. Não é feio repetir. O que é feio é você botar mais do que você pode comer. Vocês entenderam o que eu estou falando? O problema não é obesidade física somente, é aquela obesidade espiritual que você come, mas nunca passa nada para ninguém. Sansão está vivendo aquele momento porque, né, André? Ele decidiu. Irmãos, essa palavra eu preguei na minha igreja, terça-feira, parte dela. Depois eu até falei assim, Deus tem que botar outra pessoa para bater, que eu estou batendo demais. O que você tem comido? O que você tem alimentado? Esse não pode ser o seu futuro. Esse não deve ser o seu futuro. Amém? Se Deus falou com você, eu queria que você se ajoelhasse. Se essa palavra foi para você e você não quer aqui, eu quero que você se ajoelhe. Mas deixa eu falar uma coisa para você enquanto você está de joelho. Você precisa fazer aquilo que Sansão só fez quando ele estava preso. Mas você tem que fazer antes de ser preso, antes de entrar nessas cadeias. Clamar ao Senhor. E falar para Deus, Deus me ajuda. Sabe, Deus amava tanto Sansão, que estava sempre investindo em Sansão. Deus nunca quis que Sansão vivesse nessa prisão. Ore ao Senhor. Pai, eu quero te pedir pelos meus irmãos.
Eu sei que essas duas ministrações, Senhor, foram ministrações pesadas. A gente não quis nem botar a mão na cabeça de ninguém, Senhor, porque a gente entende que o que eles precisam receber precisa estar dentro do coração deles. E eu quero te pedir em nome de Jesus pelos meus irmãos nessa hora. Que eles comecem a fazer um exercício de mudança de mentalidade. Eu quero te pedir, Senhor, que eles comecem a fazer um plano de leitura diária de palavra, de oração, Senhor. A tua palavra diz que Jesus era perfeito, se aperfeiçoou em obedecer. Nos ensina a sermos aperfeiçoados por meio da obediência, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que a tua graça venha e nos inunde completamente, para que a gente seja cheio do teu Espírito. Ora ao Senhor, ora ao Senhor.